Você já foi a uma UPA ou hospital público, chegou na triagem com alguma coisa real acontecendo no seu corpo, e um técnico de enfermagem te atendeu de um jeito tão frio, tão burocrático, tão claramente empenhado em te dispensar, que você foi embora sem ser atendido por médico nenhum. Se isso aconteceu com você, precisa ver esse vídeo até o final, porque o que vou mostrar aqui não é reclamação, é o retrato de um mecanismo que funciona exatamente como foi planejado para funcionar, e a parte mais perturbadora você vai entender só no final. Vou começar com algo pessoal, porque falar da própria experiência é mais honesto do que ficar citando estatística. Já fui à UPA mais de uma vez tentando atendimento médico. Em uma dessas vezes, fui com a mão cortada e com cacos de vidro ainda na ferida, sangrando. A enfermeira que me atendeu na triagem olhou e me disse para ir lavar em casa, que aquele tipo de atendimento não era feito ali. Fui embora sem ver um médico, sem nenhum curativo, sem absolutamente nada. Em outra ocasião, perguntei por um ortopedista que o próprio site do hospital listava como plantonista naquela noite e me disseram que não havia ortopedista disponível. O site dizia uma coisa, o hospital entregava outra, e quem ficava no meio disso era o paciente que precisava de atendimento. Cheguei ao ponto de pagar plano de saúde, não porque eu quisesse, mas porque toda vez que eu chegava na UPA, saía sem ter sido atendido de verdade. E quando você tenta registrar uma queixa na ouvidoria do hospital, o registro some. Você preenche, entrega, e nunca mais recebe retorno. No site, os canais de denúncia existem esteticamente, mas na prática não funcionam para nada. E é aqui que a coisa fica interessante, porque o problema não é só o técnico de enfermagem mal-humorado ou o sistema sobrecarregado. O problema é que isso não é uma falha. É o funcionamento normal de um mecanismo construído por pessoas que aprenderam a se proteger umas às outras dentro dele. Existe um relato que circula na internet, verificável, de pessoas que chegaram em UPAs após uma exposição sexual de risco, situação que possui um prazo de 72 horas para início do tratamento preventivo, e foram barradas na triagem por burocracia. Técnicos dizendo que precisavam de documentação, que o médico não estava disponível, que deveriam voltar em outro horário. 72 horas é um prazo que não admite burocracia, e mesmo assim ela aparece exatamente ali, no momento mais crítico. Isso não é incompetência isolada. É um padrão. Mas espera, tem mais, porque o que precisa ser dito agora é algo que raramente aparece nessa discussão. O técnico de enfermagem, o enfermeiro e o estagiário que fazem parte disso não são vítimas do sistema. Eles são parte ativa dele, e essa distinção importa muito. Quando um médico bate o ponto e vai embora atender em clínica particular, quem fica no hospital público cobre esse médico. Não por obrigação burocrática apenas, mas porque existe um pacto não declarado entre esses profissionais. O técnico sabe que o médico foi embora. O enfermeiro sabe. O estagiário vê. E ninguém fala nada, porque todos estão esperando a própria vez de estar do outro lado desse acordo. O estagiário que hoje aprende a dispensar paciente na triagem está também aprendendo a lógica completa do que é trabalhar nessa área no setor público. E essa lógica não começa no hospital, ela começa na faculdade. Dentro dos cursos da área de saúde, especialmente nos estágios, existe uma cultura passada de forma quase informal, que é a de que as coisas funcionam assim mesmo, que o sistema é esse, e que o melhor a fazer é se adaptar e esperar a própria ascensão dentro da hierarquia. O estudante que entra no estágio cheio de ideais começa a observar que o profissional formado não questiona o médico que sumiu, não registra o que deveria registrar, e aprende que essa é a postura esperada de quem quer permanecer no ambiente sem criar atrito. Se você gosta desse conteúdo e quer continuar vendo análises assim, considere se inscrever no canal, isso ajuda muito o crescimento aqui. O próximo ponto muda tudo, porque ele desmonta de vez a narrativa mais repetida e mais vazia que existe dentro da área da saúde, que é a ideia de que esses profissionais escolheram essa carreira por amor à medicina, por vocação, por desejo genuíno de ajudar pessoas. Medicina por amor é uma frase bonita que serve de escudo para qualquer crítica. Quando você reclama do atendimento, alguém aparece dizendo que o profissional é dedicado, que trabalha muito, que o sistema é precário. E parte disso é verdade. Mas o que não se fala é que dentro desse sistema precário, existe uma camada de profissionais que encontrou uma forma muito confortável de receber salário público sem entregar o serviço que esse salário representa, e que treina os que chegam depois para fazer o mesmo. Isso não é amor à medicina. É um arranjo financeiro com verniz de vocação. O médico que bate o ponto e vai para a clínica particular não está fazendo isso por amor a nenhum paciente.
Ele está otimizando a própria renda usando o cargo público como base e a clínica particular como fonte de lucro real, enquanto o paciente fica sem atendimento e ouve do técnico de enfermagem que não há necessidade de consulta médica. Esse técnico, ao dizer isso, não está fazendo um diagnóstico, porque não tem habilitação para isso. Ele está cumprindo a função não oficial de filtrar acesso para proteger um sistema que um dia ele também pretende habitar confortavelmente. A hipocrisia aqui não é individual, ela é coletiva e estruturada. E se sustenta justamente porque as pessoas que deveriam denunciá-la estão todas dentro dela, esperando a própria vez de se beneficiar. O estagiário não vai à ouvidoria porque quer ser bem avaliado. O enfermeiro não denuncia porque depende da boa relação com a equipe médica. E o paciente que reclama descobre que a reclamação vai para uma caixa que ninguém abre. No fim, o que existe não é medicina por amor. O que existe é um mecanismo de aparência pública de serviço com entrega real mínima, sustentado por profissionais que aprenderam desde cedo que participar dele é mais vantajoso do que confrontá-lo. E enquanto isso funcionar, quem paga o preço é quem chega sangrando e vai embora sem atendimento.